O Império Inca foi um estado criado pela civilização Inca, resultado de uma sucessão de civilizações andianas e que se tornou o maior império da América pré-colombiana. O Império Inca teve início no ano de 1200 e se estendeu até o ano 1533. A máxima extensão do Império incluiu terras onde hoje se encontram Chile, Bolívia e Equador. Bom, a classificação social era a seguinte: existia primeiro a família real, os nobres, os líderes militares e os líderes religiosos. Bom, eles comandavam ali os incas mesmo e eles se concentravam em Cusco. Pode ir. A seguir estavam os governantes das 4 províncias em que se localizava o Império Inca. A organização social era baseada no que conhecemos como a atual asiática, a qual pagava tributos ao Estado. Já a econômica ou a de poder era baseada num esquema de pirâmide chamado no topo, com o imperador, embaixo os governantes e nobres, os sacerdotes, os chefes tribais, os funcionários, os povos e os escravos. O Império Inca abrangia mais de diversas nações e possuía mais de 700 idiomas. O principal era o Quichua, que para o Império é o significado de Tauantinsuyu, que significava 4 regiões. Já para camponeses era mais simples, como Ayamara. A organização social era similar à conhecida atualmente como a Organização Asiática, a qual pagava tributos ao Estado. A administração política e o centro de forças armadas do Império ficavam localizados em Cusco, no atual Peru. O primeiro império surgiu nas terras altas peruanas em algum momento do século XIII. De 1438 até 1533, os Incas utilizavam vários métodos da conquista militar à assimilação pacífica para incorporar uma grande porção do oeste da América do Sul, centrado na Cordilheira dos Andes, incluindo grande parte do atual Equador e Peru, sul e oeste da Bolívia, noroeste da Argentina e norte do Chile e sul da Colômbia. Na questão cultural, um primeiro momento de desenvolvimento da cultura inca ocorreu após a migração para o Vale de Cusco e a fundação da primeira cidade pelo então Sapa Inca Manco Cápac. Essa cidade-estado, que cresceu conforme a expansão das guerras pelo vale, atingiu seu ápice em 1438, quando Virancocha Inca funda o Tahuantinsuyu. Na questão política, o primeiro imperador inca foi Manco Cápac, que reinou por volta do ano 1200. Os detalhes de vários dos primeiros imperadores foram perdidos durante a invasão espanhola. O imperador usava roupas, cocares e adornos especiais que demonstravam sua superioridade e poder. Ele reivindicava seu poder dizendo-se descendente de deuses, origem divina do poder real. Abaixo do Inca havia 4 principais classes de cidadãos. Na questão econômica, os incas não utilizavam dinheiro propriamente dito. Eles faziam trocas ou escambos, nos quais mercadorias eram trocadas por outras, e mesmo o trabalho era remunerado com mercadorias e comida. Serviam como moeda sementes de cacau e também conchas coloridas, que eram consideradas de grande valor naquela época. Ainda na questão econômica, no apogeu da civilização inca por volta de 1400, a agricultura organizada espalhou-se por todo o império, desde a Colômbia até o Chile, com o cultivo de grãos comestíveis da planície litorânea do Oceano Pacífico. Bom, a agricultura organizada naquela época se expandiu entre a Colômbia e o Chile, na época de 1400. Ela era basicamente constituída em grãos comestíveis, tomate, batata doce, milho, amendoim, algodão e mandioca. E ela se espalhou também por grande parte do Mediterrâneo. Então, eu vou falar um pouco sobre a religião
A religião dos Incas, elas eram dualistas, ou seja, tipo, eles acreditavam em forças do bem e forças do mal. Tipo, anjinho e capetinho, entendeu? Aí, tipo, o que eram consideradas forças do bem para ele? Como, por exemplo, o sol, a chuva, comida em abundância. Tipo, eram deuses bons, entendeu? Eles eram politeístas e dualistas. Agora, já forças ruins eram tipo as guerras, as secas, as tempestades e etc. Ao longo do tempo, eles foram criando vários templos para dedicar aos seus deuses, entendeu? Sendo o mais importante deles o deus Sol, onde eles criaram um templo em Cusco que tinha 360 metros de circunferência. Era o templo mais importante que eles tinham, era o mais grandioso. Lá eles sacrificavam tanto seres humanos quanto animais, fazendo diversos sacrifícios e oferendas. Bom, e é como eu sempre falo, a religião é importante saber de cada povo para saber os costumes dele, porque onde mais se encaixa é a religião, principalmente se eles são um povo mais sanguinário, mais bruto ou se são mais tranquilos, entendeu? Na minha opinião, os Incas eram meio um pouquinho bruto, né? Porque eles sacrificavam pessoas, normalmente eram virgens, pessoas puras. O nome era esse daqui, eu não sei falar muito bem, por isso eu escrevi na lousa. Eles viviam em uma vida reclusa e monástica. Profetizavam a utilização de uma planta sagrada chamada Iuilca ou Vilca, Acácia sebilca, é o nome da planta hoje em dia, com a qual preparavam uma xícara de propriedades enteogêneas, que era bebida na festa do sol. Tipo, era uma parte do sacrifício, entendeu? Eles preparavam essa bebida e depois do sacrifício, durante a festa, eles bebiam essa bebida. Bom, alguns acreditavam que era alucinógenas, outros não, uns acreditavam que era apenas uma bebida alcoólica. A palavra... O nome da planta que eles deram, a palavra, significa algo santo e sagrado. Bom, é isso. Os ensaios publicados na revista Arqueológica Mexicana revelam, por exemplo, que a homossexualidade era uma prática comum na civilização maia. Este era um elemento a mais na formação dos jovens, explica os antropólogos Stephen Halston e Carl Stolbe, no ensaio A Sexualidade entre os Artigos Maias. Abre aspas, as relações entre pessoas do mesmo sexo eram próprias do tempo dos ritos de passagem, em que o menino se transformava em homem, explicam. A homossexualidade está presente em quase todas as culturas pré-colombianas. Porém, tem algumas culturas que não aceitam isso, mas grande parte da cultura pré-colombiana naquela época era muito comum se ver a homossexualidade. A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo era muito comum naquela época, pois as sociedades pré-colombianas faziam muito isso, menos os astecas, que eles não gostavam tanto disso.